É sempre assim, um fala, o outro fala. É. Um fala, o outro fala. Ou pode virar um bate-papo? Ou se você quiser se intrometer na... Ótimo, eu gosto. Legal. Acho que... Pode, sinta-se à vontade, tá? Eu tô me sentindo importante, você tá... Pessoal, seguinte, tô com duas pessoas aqui que me ajudam no atendimento com os clientes. Vitor Hugo de renda variável, Fernanda de renda fixa. E aqui vai ser mais um bate-papo para vocês entenderem como que as mesas funcionam. Começando pela Fê, se apresente em 1 minuto. Bom, pessoal, prazer, eu sou a Fernanda, já devo ter falado com alguns de vocês. Quem ainda não conheço, daqui a pouquinho a gente deve fazer uma ligação, alguma reunião presencial, presencial não, online, coisas assim do tipo, tá? Então, assim, contem aqui comigo na parte da renda fixa. Falando um pouquinho de mim, eu tô na Blue desde quando a mesa de renda variável, por exemplo, que era a única que a gente tinha 6 brokers. Hoje a gente já está com uma estrutura ali de mais ou menos 60 brokers, né, que é o papel do Vitor Hugo, depois ele vai se apresentar um pouquinho. E participei da fundação da mesa de renda fixa, né? Hoje a gente conseguiu o prêmio de melhor mesa de renda fixa, então estou desde lá do comecinho fazendo todo esse mapeamento, né? Então, assim, dentro de formação, eu sou formada em contábeis, tive ali 2 pós, uma em investimentos e private banking, outra de finanças, controladoria e auditoria. E tô no time da Blue, já vai fazer 4 anos, né, desde lá do comecinho, e aí a gente carrega esse sangue, né? Perfeito. Agora você, Vitor Hugo, 1 minuto, se apresente. Boa. Vai um pouquinho para a direita. Aqui sim? Bom, meu nome é Vitor Hugo, eu sou especialista em renda variável, então, diferentemente da Fer, né, que está lá há 4 anos, eu estou na Blue há 1 ano e meio, mas foi, né, desde então ali, a gente fala que é um foguete, a gente teve uma evolução muito grande, então no começo, eu também, como todos, né, vem para uma área nova, a gente tende a aprender um pouco mais, e aí eu fui galgando algumas áreas dentro da própria mesa de renda variável, então a gente começou ali, hoje eu sou um dos responsáveis pela comunicação com a imprensa, da empresa como um todo, alinhamento macro da mesa também sou eu quem faço, eu e alguns colegas quem fazemos esse alinhamento macro ali dos próprios brokers para depois transmitir aos clientes. E é claro, né, sempre ali à frente do Morning Call institucional, então esse sou eu basicamente dentro da empresa, né, e diferentemente ali da Fer, mas sempre complementando, né, a gente, apesar de novos em empresa, né, dentro ali da Blue, já estamos conquistando vários prêmios, né, a mesa de renda fixa esse ano, a melhor mesa de renda variável pelo 2º ano consecutivo, e eu costumo falar isso muito. É difícil chegar no topo, mas difícil é você se manter lá em cima, né? E a responsabilidade é muito maior, a entrega tem que ser muito maior, e esse último ano, com o esforço de todos os brokers, né, e dedicação dioturna, a gente conseguiu aí manter esse prêmio e vem entregando isso aos clientes, transmitindo isso a todos os clientes ali da empresa. Perfeito. Fez o marketing bem feito aí, entendeu bem o peixe, mas agora gostaria de perguntar para você, começando pela Fernanda, o que a mesa de renda fixa faz? Como que os clientes podem enxergar valor nisso? Assim, basicamente, o que a gente faz? Nós somos o braço do assessor. Então, nós somos aquelas pessoas que ficam atrás das telas o tempo todo. A gente costuma brincar, mas é uma verdade, né, que a gente almoça ali de frente à mesa, porque assim, o mercado ele tá aberto. Na renda fixa, das 10 às 3 ou às vezes até às 5, dependendo do título público. Na renda variável é das 9 às 18, depende muito de horário de fuso, né? Mas... Então a gente fica ali o tempo todo para trazer esse timing, né? Então assim, a gente... o que a gente complementa? O assessor às vezes está em reunião, está na rua, está fazendo as coisas e a gente está ali assistindo, vendo se tem alguma oportunidade, seja ela para a gente estar lucrando ou seja ela para a gente estar vendendo ou comprando ali, né? Então, assim, a gente não pode perder o tempo. Então, o nosso papel é isso, ir pensando e agilizar. Então, a gente é esse braço que já deixa tudo alinhado com você, né? Para o quê? Para a gente nunca fugir do propósito central do cliente, para a gente nunca fazer uma operação que seja longe do que o cliente estava ali pensando, né? Então, assim, é mais ou menos assim, a gente é a extensão estratégica e fica o tempo todo ali assistindo, né? E só complementando, né, a mesa, ela é basicamente um instrumento, além de tudo que a Fer falou, mas ela é um instrumento de acesso do cliente para o mercado financeiro. Sim. A gente sabe que a maioria dos nossos clientes não ganham a vida no mercado financeiro. A grande maioria não ganham a vida no mercado financeiro. Até gostaria ali de entender um pouco mais, às vezes não tem tempo, né? Exatamente. Então a gente está aqui justamente para, primeiro, de desmistificar tudo o que acontece, eu na renda variável, a Fer
Fer na renda fixa, nesses dois universos que são muito complexos. Então a gente pega o que é complexo, tenta trazer isso de uma maneira mais didática possível e mais estratégica possível para estar alocando na custódia do cliente, dependendo do perfil, dependendo da aptidão a risco, ao prazo, ao horizonte temporal que aquele cliente tem. Isso porque a gente sabe que, apesar de existirem oportunidades todos os dias, não são todas as oportunidades que é para todo mundo. Sim. Então não adianta eu ligar para o José, como um exemplo, e falar para ele comprar uma opção de compra, sendo que ele é uma pessoa conservadora. Só entrando um pouquinho aqui, opção de compra é um derivativo que é um pouco mais agressivo, sendo que ele é uma pessoa conservadora. Então eu preciso entender o perfil do José, trazer isso para a realidade das mesas e o Vitor ser um instrumento, coadunado, é claro, sempre com o assessor central, o Vitor e a Fer serem instrumentos para o José estar tendo acesso àquele tipo de produto. Então a gente identifica a oportunidade, claro, antes entendemos o perfil do cliente e aí nós entregamos isso para ele, apresentamos essas oportunidades estratégicas. De especialistas que os clientes podem contar nas operações de renda fixa com renda variável. Exatamente. Poderiam citar alguns exemplos, assim, 2 casos práticos, não precisa citar o nome do cliente, mas o cliente X tinha um ativo tal, que daí estava acumulado, resolvemos contar, só para ficar um pouco mais tangível para os clientes, como que é o dia a dia? Perfeito. Em alocação, por exemplo, o cliente tem o dinheiro para investir, tem ali, a gente vai pensar e perguntar a questão de prazo e definir os ativos. Na parte estratégica, se o ativo já estava alocado, a gente vai olhar, ver se hoje o mercado está pagando mais por aquele ativo, que é a questão de ágio que você comentou, né? Que é basicamente, rendeu X, a gente está entregando X mais um percentual. E isso é totalmente factível, dependendo do momento que entrou, da taxa que entrou, do ativo que for, né? Porque tem ativos também, então a gente tenta trazer essa estratégia. Então, assim, existiu casos, por exemplo, de clientes, na pandemia agora há pouco, né? Comprou título que era para 30 anos e saiu em 3 meses ganhando 5%. Na renda fixa. Na renda fixa, que dependendo do momento que ele entrou, a gente conseguiu estar entregando o que o cliente ganhava no ano inteiro dentro da renda fixa na época, né? Isso em 3 meses. Teve outros casos, mas isso é para trazendo, né? Então, isso em título público, que é o que a gente fala que é o título livre de risco, né? Então, existem operações que podem trazer ganhos ali interessantes, num prazo interessante também. Às vezes o cliente é médico, não sei o que, nem sabe que tem esse ágio, nem está por cima, a mesa está lá acompanhando, vê que tem ágio, comunica, ó, vamos às vezes fazer uma mudança, vender com ágio, não sei o que, etc, né? Ou seja, vocês dão tempo para o cliente, já que vocês estão monitorando meio que 24 horas por dia esses investimentos. Isso, e tem o caso de, por exemplo, igual você comentou, o cliente é médico. Às vezes ele está em consulta cirurgia durante o horário que o mercado está aberto. Mas a gente já deixou isso alinhado e que isso existe, faz o contato, olha, estou te mandando um e-mail, aprova o e-mail, amanhã a gente faz a operação. Então, assim, é tudo questão de ir otimizando o que a gente faz de acordo também com o timing do cliente, né? Você quer passar alguns exemplos aí na mesa, como você tem ajudado os clientes? Claro. Ali, né, hoje a renda variável, ela evoluiu muito, né, ela não é simplesmente compra uma ação, vende outra ação e, enfim, fica naquele pregão viva voz, que era aquela loucura. Hoje em dia é tudo mais sofisticado e principalmente quando, né, os clientes possuem acesso às mesas. Então, hoje, mesmo em renda variável, existem oportunidades para praticamente todos os tipos de perfis de clientes. É claro que o mega conservador, não, a gente nunca vai ali alocar a renda variável, mas hoje existem diversos instrumentos de investimento que nós conseguimos otimizar, em que o seu principal ele está protegido, você fica exposto em renda variável com uma certa previsibilidade. É claro, tudo isso, né, vão existir condições específicas, mas nós conseguimos, né, de forma bem tranquila e mais, eu diria, fluida, tá alocando a renda variável na carteira dos clientes. Mas só alguns exemplos que a gente trabalhou, e essa algumas operações um pouquinho mais conservadoras, né, que a gente vem trabalhando recentemente. Todo mundo acompanha a volatilidade que o mercado vem tendo nos últimos, eu diria, 13 meses. Né, tem sido um mercado bastante volátil, principalmente Brasil. Né, e como eu disse mais cedo, a gente tem um time todo que, além das casas de análise que são parceiras, a gente tem um time de inteligência, a gente tem a mesa que faz todo, o broker aqui, a investor, são a ponta do iceberg de toda uma estrutura que a gente tem por trás. E toda essa estrutura, lá atrás, lá em setembro do ano passado, já identificou que para os próximos meses o cenário seria, de fato, desafiador. E aí nós estávamos alocando um tipo de estratégia, um perfil um pouco mais agressivo,
alvo das estratégias em renda variável, que era o mercado bullish, o mercado altista, e mudamos para estratégias mais defensivas. Então o cliente, ele virava acionista, vou dar só um exemplo bem genérico, mas de uma Vale, de uma Petrobras, que são empresas que possuem recomendação de compra pelas casas de análise parceiras, só que com proteção de capital. Claro, ele tinha ali o principal dele garantido, então colocou 100 mil, ex-custo, ele saía com aqueles 100 mil se tudo desse errado, se tivesse um Covid novamente, enfim, ele tinha aquela previsibilidade de capital e ele estava exposto em renda variável para alocar, por exemplo, até 30%. Faz uma troca, ele troca o prazo pela rentabilidade de capital protegido. Exatamente. Estamos do dinheiro para amanhã, mas tem super medo do valor lá cair de 50%, 30%, 40%, daí ele fala assim, ó, não, tudo bem, eu posso aguentar um ano, meu capital vai estar meio protegido aqui e acaba fazendo essa troca. Perfeito, exatamente. É o tripé, né? Como você bem comenta nos seus vídeos, é o tripé dos investimentos, é liquidez, rentabilidade e segurança. Dá para ter os três. Não dá para ter os três. A gente abre mão da liquidez e fica exposto na maior rentabilidade, por 30 anos, 30% em um ano, é uma rentabilidade muito acima do que o mercado entrega, né? E deixa também, né, com a Dunado, com a segurança. Então, a gente faz esse trade-off e conseguimos otimizar a custódia dos nossos clientes. E até você falou um pouco das casas de análise. Quem são as pessoas por trás que falam compra X, Y, Z? Quem que está por trás aí que dessas operações? Temos aqui, né, uma parceria tanto com 3 casas principais. Existem outras, mas as 3 principais. A Levante, né? A Levante ela é ali do Rafael Bevilacqua. A Eleven, comandada pelo Deodato e pelo Rafi Figueiredo, e também uma parceria exclusiva da Blue, que somente os assinantes dessa casa de análise e os clientes da Blue possuem acesso, é o conteúdo da DV Invest, né, uma casa liderada pelo Dalton Vieira, um analista mormente técnico, que tem mais de 15 anos de mercado, e os nossos clientes possuem acesso exclusivo, né, ao conteúdo da DV Invest. Tá? Então, esse time é o time de research que tem parceria conosco. E é claro, fora isso, nós possuímos todo um time de inteligência, que é justamente a personalização do nosso atendimento para o cliente final. Porque as casas de análise, elas vão me falar o que comprar, o que vender. Quando comprar, quando vender. Mas eu preciso, como eu disse mais cedo, eu preciso saber se o José, se aquela recomendação encaixa para o José, encaixa para o nosso exemplo aqui. E aí, o meu time de inteligência, que é o time de alocação, que também faz o mesmo trabalho na renda fixa, ele observa, de acordo com o perfil do José, as expectativas do José, se aquelas oportunidades encaixam na custódia dele. Então, nós temos, né, todo esse background, essa estrutura. O trabalho de curadoria, eu acho até que é um diferencial de vocês, porque tem até aquele filtro, ver o perfil do cliente, ver se ele tem liquidez para fazer a operação, se o percentual do ativo de renda fixa não vai ser muito grande no total da carteira. Tem todo um cuidado de quando chega para o cliente, já fez um filtro que realmente tem fit para a carteira dele. Não é simplesmente pegar e, um produto bom aqui, vamos mandar para todos os clientes na mesma quantidade, nada disso, né? Então, não, isso, perfeito, é perfeito. Isso é tudo automatizado, né? Não é um estagiário que vai lá dentro de um por um, né? Porque tem chance de erro enorme. É tudo uma máquina que a Blue 3 tem, né? Que eu acho que é um processo fenomenal de fazer todos esses filtros. E daí quando chega para a Fernanda, para o Vitor Hugo, já está tudo muito mastigado e passado por uma curadoria excelente, né? Por isso que a gente é a ponta final do iceberg, né? Então, assim, existe todo como você bem colocou, um processo muito bem elaborado que ele é quântico, né? Ele é realmente baseado em matemática. Então, não é achismo. Não é uma coisa, eu acho que fulano tem que estar mais alocado na renda fixa ou mais alocado na renda variável. Não. De acordo com o que o assessor alinhou com o cliente, que é a importância, né, da figura do assessor central, a sua figura na primeira reunião, naquela reunião de alinhamento, de perspectivas, de perfil, enfim, depois que você transmite isso para a nossa inteligência, ele consegue identificar ali qual o percentual de alocação de cada produto na sua carteira, né, e se existe a possibilidade. Às vezes o cliente não tem liquidez, às vezes você tem que falar, fulano, você consegue uma liquidez para a gente estar alocando, porque está subalocado, você deveria estar alocado, mas a gente não tem liquidez para essa oportunidade agora. O nosso plano era realmente não ter essa liquidez. Existe? Existe. Então a gente consegue fazer todo esse trabalho e entregar esses resultados aos clientes. Agora, falar sobre uma parte delicada. Assim, legal, fantástico, você está acostumado com o meu atendimento, e agora tem pessoas dando todo o suporte, especialistas em cada área, departamento, assim, está melhorando o serviço, mas tem algum custo a mais? Eu gostaria que vocês comentassem quais são os custos envolvidos para o cliente na ponta final. Tá. Na parte de renda fixa, não muda nada entre eu enviar uma ordem ou o cliente fazer ali dentro da plataforma. O custo é zero para ambas opções, né?
E também, assim, não existe previsibilidade que haja custo, coisas assim do tipo, porque quem paga a gente, quem transmite isso é sempre a XP, não rentabilidade de cliente, coisas assim do tipo, tá? O custo que vai ter é se o ativo não for isento e ele for seguir ali a tabela de imposto de renda, por exemplo, vai pagar o imposto de renda que fica retido na fonte. Em qualquer outra coisa. Muitos ativos de renda fixa têm isenção, né, isenção fiscal, então a gente consegue ter um ativo ali que vai render líquido, né? Então, assim, é bem mais prático nisso, não aumenta custo nenhum. Fernanda tá aqui. Ou seja, o cliente que faz tudo sozinho e o outro que demanda da FE, pergunta, questiona, eles estão praticamente com o mesmo custo, só o outro que seria interessante escutar uma segunda opinião para quem vive e respira 24 horas sobre o tema, né? Exato. A gente realmente quer fazer algo com bastante diversificação e trazendo ali as melhores caixinhas. Por quê? Porque se a gente coloca ali em algo que é muito bem visto, por exemplo, vou colocar num pré-fixado de 15% ao ano, que faz sentido. Só que eu vou colocar 100% na minha carteira e se a inflação subir para 50%? Não é a perspectiva que suba, mas a gente está aqui avaliando. Então, assim, quanto de cada coisa que eu vou colocar dentro da carteira? Então, é aquele olhar mais clínico, né? Então, não teria custo nenhum ter o serviço da Fernanda, a opinião da Fernanda, que vem da opinião de alocação, né? Então, é isso. Eu tenho que falar para chegar no seu ponto, que é um pouco mais delicado, que eu sou super transparente com os clientes. Tipo, eu sou o cara que mostra a minha carteira de investimento para os clientes, mostro quanto que eu estou ganhando de cada produto específico que os caras querem. Quanto eu estou ganhando de um fundo X, Y, Z, etc. E antes era da Maestro. Maestro não tinha toda essa estrutura que a gente está tendo aqui na Blue, e o repasse que ia para mim era maior do que é hoje na Blue 3. Ou seja, quem meio que está pagando esse serviço, e eu acho até que é um valor muito bem pago, é mais o assessor que eu estou recebendo menos, ou seja, você vai aplicar no fundo no ativo A, CDBX, antes eu ganhava comissão de Y. Agora eu vou ganhar Y menos um pouco, porque vai para a mesa que está todo esse trabalho e está me sobrando mais tempo para fazer outras atividades. Então eu acho nada mais justo, etc. Então, saiba que, é almoço grátis? Não. É que a gente, como assessor, como a gente tem muita coisa e a gente precisa, às vezes, fazer várias coisas, é bacana delegar para especialistas e dividir o bolo, acho que faz parte do jogo. Né? Aumenta a penetração, né? Aumenta, né? A eficiência da custódia, da base, né? E assim, um trabalho que também, que só um exemplo que eu achei muito bacana, estava conversando com um investor esses tempos, o trabalho de, às vezes você vê um título que paga CDI, 105% do CDI. Mas é um CDB. E aí você vê um outro que paga 92%, instintivamente você vai, uma LCA que paga 92%, instintivamente você vai alocar no que paga 105%. Só que os investors, eles fazem um trabalho de observar se, de fato, aquele que paga 105%, você vai ter lá no final, em virtude de IR, maior rentabilidade ou não. Um de 90% equivaleria a um CDB de 116%, por exemplo. É vez do cliente fazer conta? Já tem a Fernanda aqui. É isso. Você perguntar para ela, tô com a LCA e CDB, qual que é melhor? Não precisa perder tempo com o meu cliente se tem a Fernanda que está fazendo esse trabalho de graça. Que às vezes brilha o olho, mas é verdade, esse é um bom ponto. E até falando assim, eu gosto de dividir o bolo porque não só estão 24 horas, como eles entendem muito mais de cada classe do que eu mesmo. Eu sou um grande generalista, especialista em renda fixa, eu não vou saber mais do que eles nesses temas. Então, conte com eles, que é até melhor do que contar comigo, porque às vezes eu vou perguntar para eles. Tem até um adendo em relação a isso. O que a gente aprendeu, a gente está em constante reciclagem. Toda quarta-feira a gente tem ali o horário do treinamento, que tem um horário para começar, que geralmente é às 6 horas da tarde, e não tem hora para acabar. Então já teve caso a gente sair do escritório, pedir pizza e ficar no escritório para jantar e tudo mais. É muito constante, não é um negócio que atingiu o máximo e agora é só tal. Você tem que dar novos produtos, tem os fundos citipados aí, que é uma coisa nova, você está sempre, e é sempre uma novidade. Exatamente, é isso. Só puxando então agora para a renda variável, existem custos, né? São custos padrões de bolsa, né? É importante destacar isso, né? Que não é um custo da XP, não é um custo da Blue 3. Isso aí, quando o Vitor, né, ou qualquer outro especialista em renda variável executa a ordem para o cliente, e aí é muito importante, todas as ordens, isso independentemente do investimento, mas todas as ordens são autorizadas pelo cliente. De algum modo, elas foram autorizadas por ele e a gente executa em nome do cliente. Dessa forma, se o cliente me autoriza a executar uma compra de 100 Petrobras, 100 quantidades de Petrobras, e eu executo uma compra de 1000, o risco ele é todo meu. O cliente não toma nenhum risco, porque a mesa, quando é autorizada a comprar realizar qualquer movimentação, ela absorve o risco para ela. Então, assim, esse já é um grande diferencial, porque quem nunca comprou, né, queria comprar e vendeu. Quem nunca ia vender e comprou mais. Eu não sabia, comecei a ver vendido. Nossa, depois da dor de cabeça, aí eu decido pelo risco e um short que nem sabia. Exato, então assim,
esse é o primeiro grande diferencial. E é claro, além de acesso a alguns produtos que são oriundos ali da mesa. Mas o custo ele é padrão B3 de 0,5% em cima do volume movimentado. Então, R$1.000, 0,5% em cima de 1.000, esse vai ser o custo da operação, mais uma taxa fixa, que é cobrada uma vez no dia que executa a ordem, de R$25 e R$21. R$25 e 21 centavos. Tá? Então, esses são os custos de mesa. Tá? É claro, aí custo de registro de opções, essas coisas, são custos de bolsa que não são inerentes aqui. Independe da... No seu caso, ele tem esse custo, às vezes, um pouco mais elevado do que ele comprar sozinho, mas ele não tem o risco de fazer, se ele cometer um erro, vocês que vão arcar com prejuízo, se tiver alguma operação que vocês mandaram errado, é a Blue3 que vai arcar. E sem contar a parte de curadoria, né? Que estão sempre assim, vocês vão ver as melhores opções e já passa para ele mastigado. Exatamente. Acho que é a grande vantagem, então, é a questão do erro operacional e também da questão do tempo, que às vezes a pessoa não tem que ficar acompanhando, imagina, 3 casos independentes de o que comprar, o que vender, daí fica mais confuso ainda, vocês vêm fazer um filtro e direcionam para cada cliente de acordo com o perfil dele, com a carteira que já está estruturada. Perfeito, exatamente. E acho que é isso, né? O grande ponto é esse, tá ali, né, no meio dessa volatilidade maluca que é o mercado de renda variável. Toda hora tem gente comprando, tem gente vendendo, e se você perde, a gente sabe que o timing de mercado é muito difícil, mas eventualmente se você não fecha uma operação naquele dia, amanhã pode ser tarde demais. Às vezes no horário, né? Exatamente. E aí você acaba, por inibição de custo, acaba pagando um preço muito mais caro, pode sair muito caro, né? Então, como eu sempre digo, a nossa intenção não é que os custos sejam um peso ali na rentabilidade final do cliente, muito pelo contrário, a gente vem carregando esse caneco de melhor mesa, não é porque a gente não entrega rentabilidade, mas existe e é muito importante que todo mundo fique ciente disso. Agora vamos falar uma coisa que eu não gosto muito, é fazer o controle do imposto de renda, eu acho meio saquinho isso. Renda fixa, quais são os pontos de atenção para o cliente? Eles precisam se atentar em, agora tem que pagar uma DARF, agora tem que pagar imposto, como que funciona? É bem simples, não precisa preocupar com isso, e porque é tudo já retido. Então, por exemplo, a CDB já vai ficar retido, você vai ver lá no seu extrato, tivemos um vencimento, vai estar ali já no extrato quanto que veio desse CDB, a isenção, né, tirando ali o imposto de renda e quanto que ficou líquido. Então, é automatizado, tabela regressiva. Não faz nada, então. Nada. É simplesmente no automático e no informe de rendimentos no ano da declaração, é pegar o informe lá, Ctrl+C, Ctrl+V. Isso. Na roda. Então, um ponto aí da renda fixa. Agora não vai ter ponto aqui, não. Porque na renda variável é bem mais complexo. É claro que eu, por legislação, não posso praticar o serviço de contador para os clientes, né? Ainda assim, na renda variável, em casos de lucro, primeiro eu vou falar do prejuízo. O prejuízo passado, ele sempre pode ser compensado no futuro com eventuais lucros futuros. Então, tive um prejuízo de R$1.000 numa modalidade de swing trade, por exemplo, eu posso compensá-lo com a mesma modalidade se eu tiver um lucro, tiver que pagar algum imposto até os R$1.000. Isso aí é bem tranquilo, basta declarar esse prejuízo que você teve. Se não declarar, ficou para trás, você perdeu esse benefício fiscal. No caso de lucro, né, e você não tem nenhum prejuízo passado para compensar, é de 15% em cima do seu lucro, né? Isso na modalidade de swing trade. Day trade, comprei e vendi no mesmo dia, 20%, assim como nos fundos imobiliários também, que é de 20%. Claro que o cliente ele tem a responsabilidade própria de fazer ali, emitir a sua DARF, né, que deve ser paga até o último dia útil do mês subsequente ao lucro que você teve. Então, eu tive um lucro em setembro, eu tenho que pagar até a minha DARF até o último dia do mês de outubro. Pessoal, pagar DARF é a melhor coisa que tem. Tá? Se você está pagando DARF, porque você está tendo lucro em renda variável. Sim. Então isso é muito importante também de ficar materializado. Você está pagando imposto, ninguém gosta, mas é muito bom, é melhor do que você ter compensação de prejuízo para trás, porque você ainda não está no lucro. Tá? A gente possui ali, né, claro, uma parceria com a Contabilidade da Bolsa, que é uma casa independente, tá? E eles possuem um serviço pessoal, né? E não é um serviço automatizado de contabilidade e possuem especialistas na renda variável. Então, operações com opções, principalmente operações estruturadas com opções que o ativo paga dividendos, que existe uma complexidade maior na apuração do IR, o pessoal da contabilidade, eles conseguem estar ali fazendo esse serviço e o cliente contrata ali autonomamente. A contabilidade da Bolsa que é focada para a Bolsa, porque tem N contadores, eu já passei por vários, que o cara é formado em contabilidade, mas eu dou para fazer imposto de renda, o cara não sabia nem que colocava o preço médio, não sabia o que era, etc, era surreal. Tem que ser uma empresa especializada para tal.
E o que é bacana da contabilidade da bolsa é que é tudo automatizado. As notas já sobem automaticamente, Isso, daí os clientes aceitam a pessoa tudo. só vai lá, baixa o DARF e paga. E paga. Ou seja, manual na roda. Porque eu tentei fazer o controle, eu nem sabia que tinha que pagar imposto. Eu fui lá, assim, não sei o que, passou 1, 2 anos, eu tenho que pagar. Daí eu fui lá, paguei Tudo multa de, retroativo. não sei, É. graças a Deus que eu não sou muito de movimentar, mas sei lá, eu tive que pagar 1.000, 2.000 de multa. E mesmo até hoje, comecei lá em 2017, eu não sei se eu fiz os cálculos corretos. Eu até pedi pra rever tudo isso, mas mesmo pedindo pra rever, eu tenho que pagar por mês. Eu tenho que pagar R$800 pra ver se eu fiz certo ou não. Daí não sei se eu pago esses R$800 ou eu espero a receita se estiver errado. E ela vem, viu? Ela vem. Eu movimentei fundo imobiliário, Aham. esqueci de pagar a DARF. Passou 3 anos, chegou a DARF. Mês passado. É mesmo? Sério, eu falei, o que é E às vezes isso? a DARF tá errada, eles calculam errado. Isso, Eles têm um valor Já maior vem do com a que multa, deveria. inclusive, de atraso desde lá, né? Não, é surreal. É surreal. então Por isso que assim, é importante. se vai fazer as operações com o bonitão aí, tem que estar junto com o serviço de contabilidade canal. Não tem como você querer fazer no Excel. Pode, não é tão difícil, mas são muitos detalhes. E trocou um 0 por 1, ou um 0 no 9, já era, errou todo o cálculo. Então, não tente fazer manualmente. É importante ter um profissional dando esse feedback, esse respaldo, porque uma vírgula pode dar uma dor de cabeça bem grande. Aí, ó, especializado, né? Porque eu sou contadora e veio depois de 3 anos a DARF. Você vê, né? Então, exatamente esse ponto, a vantagem é que a contabilidade só faz isso muito bem e tem desconto para os clientes da Blue 3. Então, acho que vale a pena um cheque e tudo mais. Fantástico. Agora, chegando nos finais aqui, quais são os diferenciais que vocês enxergam na Blue 3? Tanto para a mesa de renda fixa ou renda variável? Porque muitos escritórios têm mesas também. Mas o que a Blue 3 vocês enxergam? Pô, aqui é diferente. Primeiro que a gente traz esse conhecimento para o cliente, né? A gente acha que vale muito a pena o cliente realmente saber do que se trata, continuar dormindo tranquilo ali. E trazer esse valor agregado é só com muita informação. Então a gente tenta trazer isso da forma mais clara, né? Por exemplo, vai moldando ali a forma de falar de acordo com o conhecimento do cliente de fato, para que isso fique transparente, acho que isso é muito importante. Essa acessibilidade, porque tem o telefone pessoal, tem o telefone pessoal do Vitor e é isso, a gente já alinha com o cliente, meu celular não para de tocar, o do Vitor também está tocando aqui, e isso é legal, porque a gente já deixou alinhado que fora alguma reunião, alguma coisa, a gente está ali com o telefone para poder resolver essa questão. O tanto que a gente vai se atualizando também, eu acho que isso é muito importante, porque a gente está ali bem alinhado com o que está acontecendo de mercado para sempre fazer esses ajustes da carteira, né? E assim, ter isso muito, muito dinâmico. Então, eu e o Vitor, a gente tá no mesmo espaço físico o tempo todo, a gente senta ali muito próximo, então a gente às vezes faz reunião ali aqui junto com você, né, Fernanda? A gente sempre tá aqui falando com você, alinhando e tudo mais. Isso daí é muito importante porque, de forma transparente, a gente não está ali querendo pegar o dinheiro do cliente, a gente quer fazer um jogo de ganha-ganha, né? Então, assim, a gente só vai conseguir ter o cliente pro resto das nossas vidas aqui, eu falo que é algo até mais sério que casamento, porque tá mexendo com dinheiro. A gente só vai ter se realmente for genuíno o que a gente estiver passando ali. Então, assim, isso é muito fácil a gente falando, mas todos os clientes que a gente vai falando vai sentindo esse feedback. Não é à toa que a gente carrega ali o título das melhores mesas da XP, né? Exato. Ou seja, não tem muito segredo, assim, quem faz processo, pessoas bem treinadas com conhecimento acabam gerando sem conhecimento. Não tem aquele, mágica, o pulo, não existe isso. Chama de trabalho e... Assim, eu falei mais cedo, a Fer falou, e acho que é o resumo, né, e você acabou de pontuar. É processos e pessoas. Sim. Tá? Resumindo, assim, não vou me estender muito, mas processos e pessoas, porque taxa por taxa, você acha num outro banco, você acha em qualquer outra instituição financeira, taxa por taxa. Você vai comprar uma Petrobras, uma Vale, uma opção de Vale, uma opção de Petrobras, você bate na tela, você vai achar, você vai conseguir comprar no seu home broker. O grande diferencial da Blue como um todo é justamente isso. Além de toda a estrutura por trás do assessor, que é a figura principal, da parte corporativa, porque a parte corporativa, o assessor é principal, por quê? Porque ele precisa prestar um excelente serviço ao cliente, né? E nós precisamos prestar um excelente serviço ao assessor e ao cliente, né? Nós, especialistas. Então, esse suporte corporativo, ele é muito importante. E ele só vem com 2 fatores, com processos e com pessoas. Acho que é isso. Só para deixar aqui os contatos de vocês. Vocês têm a lista do Morning Call. Se quiser, como que entra em contato e consegue a lista do Morning Call? É melhor, eu acho, deixar na tela, né, o númerozinho, mas é 16 99430 7569. Só me adicionar, mandar uma mensagem ou me liga. Pode me ligar, é muito pessoal aqui, tá? A gente gosta desse bate-papo bem pessoal. Se não, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, conversar comigo. Perfeito, por favor. Entre em contato comigo, né, que a gente vai sempre mantendo ali os clientes atualizados. Como a Fer falou,
nosso trabalho não é só identificar oportunidades, mas é que o cliente entenda o motivo pelo qual cada centavo dele está alocado naquele instrumento de investimento, naquela ação, enfim. Então a gente tem esse trabalho bem didático e aí pode estar contando comigo por esse número. E a Fê, posso também colocar seu telefone aqui embaixo. Pode, claro. E se também tem a lista de transmissão dos ativos do dia de renda fixa, né? Que todo dia acaba alterando, é isso mesmo? Isso mesmo. Fazer parte dessa lista. Só me manda uma mensagem, deixa isso, né, me avisa que a gente adiciona lá e vai disparando, tá? Beleza, então, gente. Quer deixar os recados finais aí pro pessoal? Bom, pessoal, acho que é isso. A gente tentou trazer aqui os principais pontos, né? Claro que vão ter informações que vão sendo atualizadas e tudo mais, então para isso vocês têm o nosso contato. Vai ser um prazer estar aqui nessa jornada aqui com vocês. Conta aqui comigo. É isso, eu acho que o bate-papo foi legal, estamos à disposição, aqui é 24/7, a gente não tem folga nesse sentido, estamos aqui para realmente atender da melhor forma a todos os nossos clientes e é claro, né, sempre invista naquilo que você sente confortável, naquilo que realmente condiz com o seu perfil de investimentos, mas nunca estagne no seu perfil de investimento, sempre tente evoluir, sempre tente aprender, porque o mercado financeiro ele é um mar aberto e existem oportunidades infinitas e a gente vai estar aqui do seu lado justamente para pegar na sua mão e ir te guiando por esse caminho da melhor forma possível. Eu agradeço a participação de todos. Para os clientes aqui foi um overview, mas eu acredito que eles podem fazer um trabalho muito individualizado com cada um de vocês, então marca o bate-papo. É como eu sempre falo, né? Eu tô aqui para passar o conhecimento, não quero que vocês dependam de mim, assim. E eles estão aí também, os caras sabem de tudo, por que não já pegar o atalho, surgiu alguma dúvida para o Vitor Hugo, para a Fernanda, o que é marcação no mercado, o que é um ágil, não sei o que, etc. Aproveite, você já tem os mentores aqui de cada área, aproveite para se educar, para eles passarem o conhecimento. Não só para produto, é para passar, para vocês saberem o que estão investindo, tudo mais, etc. Correto? É exatamente. Então, beleza? Valeu, gente. Até mais. E isso daqui vai ser meio que no backstage, que eu vou retomar essa parte do vídeo em uns 3 anos. Não, 3 a 5 anos. Qual que é o ativo de renda variável para eu alocar meu dinheiro? Lembrando que eu tenho esse prazo, sou agressivo, 3 a 5 anos? que eu vou te cobrar. Você vai me cobrar? Exato, vai ser lá em 2027, né? 2025, 2027 eu vou falar, Cara, aloca... Ai, Dorinho! Muito bem, Dorinho! Vai, Dorinho! Então, desse não vai ter erro.